Hoje, Wuhan, na China, completa 2 meses em quarentena. Foi a primeira cidade no mundo a adotar essa medida para tentar barrar a Covid-19. E é esse caminho que o estado de São Paulo começa a trilhar amanhã. No dia em que a China registrou o maior número de casos de morte devido à Covid-19, o dia 13 de fevereiro, 150 pessoas morreram no país. No último sábado, na Itália, 793 pessoas morreram vítimas dessa doença. A cada 1,8 minuto, uma pessoa morria. Como São Paulo e como o Brasil podem evitar o pior? O país agora passa por um momento extremamente crucial para barrar a disseminação desse novo coronavírus, e para isso é preciso reclusão. É um novo jeito de a gente pensar nas nossas relações sociais, nas nossas relações profissionais, ante todo esse desafio que se impõe sobre a nossa saúde, sobre a nossa economia, mas principalmente sobre a nossa sobrevivência. O Wuhan, agora que tem completado então 2 meses de quarentena, já começou pouco a pouco a retomar o ritmo normal de vida. Há 5 dias não há nenhum registro de nova contaminação local. Pouco a pouco, diversas cidades vizinhas a Wuhan, na província de Hubei, também vão retomando seu ritmo normal, mas o custo desse surto, dessa epidemia, foi bastante alto. Segundo o governo central, pelo menos 5 milhões de chineses perderam os seus empregos. E como relata no Twitter a chinesa de Wuhan, Laura Guo, muita gente vai precisar devolver os salários que teve nesses últimos 2 meses, como se isso fosse uma espécie de empréstimo que tivessem recebido. Wuhan foi a cidade mais atingida e teve 55.100 casos e pelo menos 3.000 mortes, ou quase 90% do que a China registrou. Na Itália, a situação é muito preocupante. Nessa segunda-feira, já foram registradas 6.077 mortes na Itália. Os números alarmam, especialmente se a gente pensar que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e a Itália tem 60 milhões de habitantes, ou 28% do que o Brasil tem. Então, o que esperar aqui? Em São Paulo, há algumas projeções e a mais otimista é que apenas 1% da população seja contaminada pela Covid-17, o que, em números absolutos, seria em torno de 445 mil pessoas. Mas o governo do estado de São Paulo já trabalhava no último sábado com uma projeção de que 20% da população vá contrair esse novo coronavírus, o que daria mais ou menos 9 milhões de pessoas. E se a gente pensa que 20% na média mundial dos doentes acabam precisando de hospital, isso seria 1 milhão e 800 mil leitos necessários para atender esses doentes. Não há sistema de saúde que aguente um aumento tão drástico na demanda por novos leitos. O Wuhan, quando começou a epidemia, construiu 2 novos hospitais e 16 espaços foram transformados em hospitais temporários. A Itália também tem seus hospitais de campanha. Em São Paulo, o AMB e o Pacaembu devem receber 2.000 leitos. É fundamental evitar que ocorra infecção hospitalar nesses espaços e também garantir que os doentes de casos mais graves ou moderados possam ter acesso a esses leitos. Até agora não há nenhum medicamento com eficácia comprovada no tratamento da Covid-19 e muito menos vacina para prevenir a doença. Então, por isso a importância de se garantir também equipamentos para que os doentes possam se recuperar. E entre esses equipamentos, um dos mais importantes são os respiradores. Trata-se de um problema gigantesco que vai muito além do sistema de saúde. Se a gente pensar que cada pessoa pode infectar outras 2,6 pessoas de seus contatos e que numa projeção de 10 gerações de interações isso pode significar 3.500 novos doentes, fica claro que a população tem uma ferramenta crucial: ficar em casa. Claro, junto à ansiedade de perder emprego ou até para aqueles profissionais que não podem ficar em casa nesse momento, é fundamental que se evitem aglomerações e que se mantenha pelo menos 1 metro de distância das pessoas com as quais é necessário interagir dia a dia. Segundo uma projeção da JP Morgan, essa semana, e especialmente até essa quarta-feira, é crucial para o Brasil achatar a curva de contaminações aqui. A JP Morgan estima que o pico das contaminações aqui no Brasil, da doença aqui no Brasil, ocorra entre os dias 6 e 20 de abril.
Para deixar as coisas um pouco mais em perspectiva, a gente pode comparar São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, ao Wuhan, que tem 11 milhões. A cidade fechou tudo no dia 23 de janeiro e naquele momento já enfrentava um problema, porque era a época do Ano Novo Chinês, quando os chineses viajam muito para o exterior e também dentro do país, e segundo a prefeitura local, pelo menos 5 milhões de pessoas já tinham saído e acabaram, algumas delas levando o vírus mesmo que não soubessem. Mas fato é que no dia 23 de janeiro tudo parou. Quando a Itália descobriu um foco bastante importante na cidade de Codogno, a Itália primeiro só fez quarentena para a região, o que abarcava ali mais ou menos 50 mil pessoas. O país entrou em quarentena dias depois, só no dia 9 de março. Essa experiência chinesa de deixar milhões de cidadãos ao mesmo tempo dentro de casa e a italiana, que gradativamente foi implantando medidas restritivas, dá um pouquinho o tom de que o Brasil precisa mesmo parar. E essa semana, já reforçamos, ela é fundamental para conter o Covid-19. Se a gente pensa nas Américas, o Brasil está em segundo lugar no número de infecções. A gente precisa parar. Os chineses descobriram que a quarentena é um esforço individual e coletivo ao mesmo tempo, e por lá a vida já volta ao normal, a primavera já está realmente começando. Aqui é fundamental que todos nós fiquemos em casa e que também a gente cobre dos governantes medidas responsáveis e medidas absolutamente transparentes. A todos os profissionais que estão trabalhando na saúde é preciso equipamento de proteção, é preciso evitar infecções hospitalares. Para os doentes é necessário que haja os equipamentos de que eles precisam para sobreviver, o caso dos respiradores, e que se aumente o quanto antes o número de testes para que as pessoas possam saber quem está contaminado e assim reforçar sua quarentena, reforçar o seu isolamento social. Era isso. Fique em casa.